Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para esse que é o último bloco do programa de hoje. Felizmente vai faltar tempo para a gente ouvir tanta história, né, professor? Mas eu estou curioso para saber, aí o senhor começou a estudar no CTU, quando veio a sua decisão pelo magistério? Foi porque o CTU você saía de lá já empregado. E eu fui para a Light, no Rio, e fui trabalhar numa usina hidrelétrica. E depois numa usina termoelétrica. Tá certo? E nesse mesmo momento, o CTU instalou aqui em Juiz de Fora, na sede do CTU, uma usina piloto. Tá? E a gente tinha que mandar o relatório, eu mandei meu relatório do meu trabalho como aluno e trabalhando lá nessa usina, eles gostaram do relatório e me convidaram para ser auxiliar do professor que trabalhava nessa usina piloto. E aí eu virei professor do CTU, que eu passei a dar aula junto com o professor titular, né, na usina piloto aqui do Colégio Técnico Universitário. E por lá eu acabei ficando 40 anos. Tá? Porque aí eu comecei a querer crescer na carreira. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso para ser professor na Universidade do Trabalho de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Aí eu consegui licenciatura para 3 disciplinas, eletrotécnica, 3 disciplinas. Tá? Enfim, e aí foi o início da minha carreira, a qual eu fiquei nela por cerca de 40 anos ou mais. Professor, tá certo? Eu gostaria de saber desse período aí que o senhor iniciou a carreira, né, de docente, né, no antigo CTU, até o senhor tomar a decisão de editar esse livro. Eu sei que tem muitos causos aí, mas como a gente tem aqui um tempo muito curto, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: como que surgiu a ideia? O que levou o senhor a escrever esse livro? E, principalmente, qual a contribuição que tem aí o nosso prefaciador, né, que é o professor Murilo Ring, para poder incentivar o senhor a construção desse livro? Porque o CTU não tinha uma sede própria. E para que eu pudesse ser diretor do CTU, a minha proposta para ser eleito diretor do CTU foi no sentido de que eu ia tirar o CTU da universidade. Não porque a gente tivesse qualquer coisa contra a universidade, muito pelo contrário, mas porque eu pensava que o colégio tinha que ter uma sede própria. E isso aí, então, só foi possível, isso só aconteceu porque nós tivemos a intervenção direta de 2 personagens de Juiz de Fora. O nosso ex-presidente Itamar Franco e o professor Murilo Ringo, sem o qual isso não teria acontecido, porque ele é que deu todo o apoio, inclusive as verbas vieram posteriormente para a construção do que hoje é o Instituto Federal. Uhum. Foi construído lá no bairro Fábrica, na época em que eu era o diretor do colégio. Tá certo? Então é isso. Uma grande obra, né? Eu já fui lá algumas vezes no IFET, né? Como eu disse, eu fui lá dar umas palestras e tudo. Eu vi pelo seu livro, professor, que tem também várias questões assim técnicas também, sistemas de aprendizagem. Eu dei uma folheada aí antes da gente começar, né? Que contribuição o seu livro e até toda a sua experiência nele pode dar para os futuros professores? Eu conheço vários professores, professoras agora começando, né? E você, com toda a sua bagagem, professor, o que você diz aí de mais valioso para eles, então? O mais valioso, eu acredito que seja de como as coisas acontecem no magistério, não é? Uhum. O magistério é uma luta sem fim, sem vencido e sem vencedores. E você, quando abraça essa carreira, tem que abraçar, porque você gosta dela, senão não dá certo. É a única forma
A primeira frase do meu livro é: sou professor e eu gosto de ser professor. Tá? Tem que ser isso, senão não dá certo. Porque você vai ter que sair correndo de colégio para colégio para poder sobreviver. Senão você não sobrevive. Você não sobrevive. E é engraçado, porque não tem uma única carreira no mundo inteiro que, para ela existir, as pessoas, para serem formadas como tal, tenham primeiro que passar por seus professores. A docência é a profissão mater, é a mãe de todas as profissões. O magistério é a mãe de todas as profissões. Maravilha. Que bonito isso. Fantástico. O professor, pensando um pouquinho para o nosso futuro aí, né, que hoje nós estamos vivenciando uma mudança no paradigma, né, não só do modo de ensinar, mas também porque hoje a gente está vivenciando, né, amplamente a era da tecnologia. Entendeu? Hoje é muito difícil você manter um jovem dentro de sala, uma criança, se você não tiver envolvê-lo com a tecnologia, porque hoje não adianta mais a gente ir dentro de sala. Também já fui professor de faculdade, e é muito difícil você levar a docência se você não interagir com essas questões tecnológicas. O que o senhor acha por esse futuro? O que espera esse futuro para a gente? O que o professor precisa de fazer para poder acompanhar essa modernidade? O professor, ele tem que acompanhar toda a evolução da sociedade. Se na evolução da sociedade aparece a tecnologia, ele tem que estar ciente daquilo ali, porque senão ele não vai poder acompanhar seus alunos. Durante muitos anos eu trabalhei numa empresa que trabalhava com tecnologia na área de informática, e uma das coisas que a gente tinha que fazer é levar o professor para dentro de um laboratório de informática. E isso era difícil, porque eles não combinavam muito com a maquininha. Eles esqueceram que o computador é uma máquina interativa, é uma máquina do sim e não, tá certo? Então, para você hoje conseguir trabalhar na educação de uma forma tranquila, você tem que acompanhar a evolução da sociedade como um todo, inclusive a tecnologia, tá? Senão... Porque faz parte, né, da nossa realidade. Eu fico aqui o tempo todo questionando, né, vendo a sua paixão por essa profissão que é tão linda e tão necessária, a mãe, né, de todas as outras profissões. Eu queria saber do senhor, como que o senhor se sente, depois de tantos anos de carreira, ver o país na atual situação em que se encontra em relação à valorização da educação, principalmente da educação federal, né? Como que o senhor, depois de toda essa trajetória, vê o país hoje em relação ao investimento em educação, à valorização da educação? Eu vejo que, às vezes, falta sensibilidade às pessoas que estão no mando do Brasil, como um todo. Eu não estou aqui me referenciando a partido político, a coisa nenhuma, tá? Eu sempre fui apartidário, eu nunca me inscrevi em partido político nenhum, tá? Não seguiu nesse ponto o seu pai? Não. Seu pai era extremamente partidário, você não. O meu pai, ele nunca falou de política com a gente, isso era uma coisa interessante. Nunca na vida dele ele tocou em qualquer coisa de política com a gente, entendeu? E deixou a gente aprender com a vida. Sim, tá? Sim. E eu aprendi isso e passava isso para os meus alunos também. Tá? Eu nunca falei de política dentro de sala de aula. Nunca na minha vida inteira eu falei de política em sala de aula. Mas eu não deixava de falar sobre as coisas que aconteciam. A minha forma de expressar era publicando. Eu publiquei muitas coisas nos jornais, inclusive no Diário Regional e outros, a respeito dos temas que envolvem a sociedade como um todo. Tá? E eu fazia isso, mas fora de sala de aula. Sala de aula, a aula é para você passar a sua disciplina, ensinar principalmente os alunos a serem gente, a serem, no caso do CTU, a serem profissionais. Aprender a ser profissional é fundamental.
tá certo? Enfim, então era mais ou menos esse o trâmite que eu dei para a minha trajetória como professor. Tá? Mais ou menos isso aí. Eu gostei muito, né, da sua fala, né, igual o Caio também puxou aí, falando sobre a sua paixão e tudo. Eu vejo que assim, no mundo que você falou agora sobre é muito importante ser profissional, ser uma pessoa profissional, não importa em qual área, né? Não. Enquanto muitas pessoas estão muito preocupadas com o salário ou com os valores que vão ganhar, né, e esquecem de repente do principal, da paixão. Claro que a gente precisa pagar conta, precisamos fazer o nosso dinheiro, mas a paixão pela profissão é fundamental, né? É isso que está aí no coração do livro, professor? Sem dúvida nenhuma, o salário de professor não é o que move o professor a ser professor. Até porque, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Existe uma paixão maior em torno disso, claro. Aí. Não é o salário, nunca foi. Nunca foi. Desde o Império, nunca foi. Tá? Porque, conforme eu disse no início, eu estava dizendo, falta sensibilidade a quem está no mando, tá? De perceber essas coisas. Os países que resolveram investir solidamente na educação, e para isso você tem que investir nos recursos humanos da educação, que não se resume só a professor, tá? Tem os especialistas em educação, o pessoal que trabalha na secretaria, tem uma série de pessoas que trabalham na educação. Se o país não aplicar naquilo ali, ele vai desenvolver a parte tartaruga, tá certo? Os que aplicaram nisso aí, eu não vou ficar aqui citando países, tá? A gente sabe. Com certeza estão hoje aí mais à frente. Nesses grupos aí, que não é G20, não é G4, G3, com certeza. Vai por aí, tá certo? Porque eles investiram na educação, tá? Nós temos expoentes fabulosos na educação, tá? E que às vezes não são reverenciados como outros estrangeiros são. Infelizmente. Bom, professor, o nosso programa infelizmente chegou ao fim, mas eu gostaria só que o senhor falasse, antes da gente encerrar, como que as pessoas podem fazer para ter acesso ao livro do senhor, onde encontrar, para conhecer a história na íntegra, né? Porque a gente teve pouquinho tempo aqui, muito caos ficou de fora da nossa conversa. Muito obrigado. O livro ele vai estar disponível em livrarias de Juiz de Fora e também em vários sites que trabalham com venda de site. Eu não sei se eu... Pode? Que eu me recordo, a editora falou comigo que vai entrar no site das lojas americanas, Submarino, Amazon, conforme eles falam. Tem outros sites também, o livro vai estar disponível lá. E se alguém quiser, pode também mandar para o meu e-mail, que é só mandar o endereço que eu mando o livro para a pessoa, desde que ela assuma o preço de custo mais o frete. Com certeza, né? Valorizar o trabalho do senhor. E qual que seria o e-mail do senhor? Meu e-mail? Para mandar. Sim. Azelino, meu nome, né? AzelinoIG.com.br. Perfeito. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, de ter compartilhado parte das suas histórias com a gente e também de uma forma muito generosa, né, no livro, para todas as pessoas que quiserem, puderem ter acesso a eles. Eu achei muito bonita a sua relação com a sua profissão e inspiradora, e espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar mais vezes aqui na mesa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito, tá? Peço desculpas se em algum momento eu tenha me emocionado um pouco. Eu sou assim mesmo, velho então é um caso tá? E professor velho é pior ainda, tá? E agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de eu poder estar aqui, né, conversando um pouco a respeito disso com vocês. Olha, eu confesso que isso que aconteceu aqui é raro, das pessoas se emocionarem sem vergonha de estarem emocionadas e de demonstrar tanta transparência. Porque é uma paixão maior que move, né? Com certeza.
Debatedores, muito obrigado. Hoje foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Obrigado. Muito bom. Obrigado. Bom, quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa da sua casa. Lembrando que você pode ter acesso a outras edições da Mesa de Debates aqui no nosso canal no YouTube ou lá na nossa página no Facebook. Só procurar por TVE Juiz de Fora. Também você pode aproveitar para curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.